O homem sentado ao meu lado no comboio virou-se para mim com um sorriso sereno e disse: "Você parece alguém que está fugindo de si mesmo." Naquele momento, a minha viagem para Praga deixou de ser apenas uma conferência de trabalho e transformou-se na jornada mais importante da minha vida. Eu, João, engenheiro de 28 anos de Lisboa, carregava um segredo que me consumia por dentro desde a adolescência. O comboio avançava através das paisagens familiares de Portugal, as colinas cobertas de vinhedos verdes e o céu azul brilhante de outono contrastando com o meu estado de espírito turbulento. Miguel, o passageiro ao meu lado, tinha uma presença calma que me desarmava completamente, como se ele soubesse exatamente o que eu estava tentando esconder há anos. Ele era de Porto e viajava para a mesma conferência internacional sobre arquitetura sustentável, coincidência que parecia destinada. A nossa conversa iniciou-se com trivialidades sobre o conforto dos assentos e a beleza do rio Tejo que deixávamos para trás na estação de Santa Apolónia, mas rapidamente evoluiu para algo mais profundo sem que eu percebesse. Em Portugal, muitos de nós crescemos com medo de sermos autênticos, não é verdade? Comentou ele casualmente enquanto o comboio ganhava velocidade, e eu senti como se ele tivesse lido a minha alma num instante. Eu pensei imediatamente na minha família em Lisboa, no pai que sempre enfatizava a importância de um homem forte, tradicional e provedor, na mãe que sonhava em voz alta com netos correndo pela casa antiga no bairro Alto e um casamento na igreja de São Vicente. O meu noivado com Maria era uma fachada bem construída, um escudo contra as perguntas constantes durante os jantares familiares de domingo, onde o ar cheirava a bacalhau assado e as conversas giravam em torno de futuro seguro e convencional. Eu escondia os sentimentos que surgiam inesperadamente quando via homens como Miguel, com o seu olhar sincero, a voz suave e a maneira como gesticulava ao falar das viagens que já tinha feito pela Europa. Ao longo das primeiras horas, Miguel partilhou a sua história de aceitação com uma honestidade que me deixou sem fôlego, dos anos de luta contra os preconceitos da sociedade portuguesa ainda presentes em algumas famílias conservadoras, das lágrimas derramadas em noites solitárias no seu apartamento junto ao Douro e da libertação que veio quando decidiu contar a verdade aos pais. Eu ouvia atentamente, o coração acelerado como nunca, recordando os meus próprios momentos de crise durante a universidade em Lisboa, quando um amigo próximo chamado Pedro despertou em mim sentimentos que eu reprimi com toda a força, fingindo que eram apenas admiração fraterna. A luz do sol entrava pelas janelas grandes do vagão, criando uma atmosfera quase mágica que iluminava os nossos rostos e tornava a conversa ainda mais íntima. E você, João? O que é que você está realmente procurando nesta viagem para Praga? Perguntou ele diretamente mas sem pressão, os olhos fixos nos meus. Eu hesitei longamente, olhando para as mãos que tremiam ligeiramente, mas as palavras começaram a sair devagar, como se tivessem esperado anos por este momento. Falei da pressão do trabalho na empresa de Lisboa, das expectativas do chefe para o projeto na conferência, mas Miguel viu além das palavras superficiais e sorriu compreensivamente. A conversa continuou fluindo natural, cheia de empatia e compreensão mútua que eu nunca tinha sentido com ninguém, nem mesmo com Maria. Eu sentia uma conexão que crescia a cada quilómetro, algo que ia além da amizade casual entre estranhos. O comboio passava por cidades espanholas e campos ondulados, e com cada paragem breve e cada hora que avançava, o meu mundo interior mudava subtilmente. As dúvidas que me atormentavam há anos começavam a ganhar voz graças àquele estranho que parecia entender o meu silêncio melhor do que eu próprio. Quando parámos para um breve intervalo na fronteira, eu já sabia que esta viagem seria diferente de todas as outras. Miguel não era apenas um companheiro de viagem, ele era o catalisador para algo maior que eu ainda não conseguia nomear. As horas seguintes foram preenchidas com mais partilhas pessoais, e eu comecei a ver a minha vida em Lisboa de uma perspectiva nova e assustadora. A família, os amigos de infância, a sociedade que ditava normas rígidas sobre o que era normal para um homem português, tudo parecia mais pesado agora que eu via uma possibilidade de leveza e autenticidade. O comboio continuou o seu caminho, e eu senti pela primeira vez em muito tempo que talvez não precisasse fugir mais de mim mesmo. A conversa com Miguel aprofundava-se à medida que o comboio atravessava a noite europeia, as luzes das cidades piscando ao longe como estrelas distantes que iluminavam as minhas memórias reprimidas. Ele contou-me sobre a sua primeira crise de identidade em Porto, quando aos 20 anos percebeu que o amor que sentia por um colega da universidade não era apenas amizade, e como a rejeição inicial do pai quase o destruiu emocionalmente. Mas a minha mãe, ela acabou por abraçar-me, João. Disse que o importante era eu ser feliz, não o que os vizinhos pensavam, explicou ele com voz calma, enquanto eu recordava os jantares em Lisboa onde o meu pai fazia comentários homofóbicos sem saber que atingia diretamente o filho. Eu abri-me mais, falando do meu noivado com Maria como uma prisão dourada, da culpa que sentia cada vez que fingia entusiasmo pelos planos de casamento na igreja. Miguel ouvia sem julgar, apenas acenando com a cabeça e oferecendo perspectivas que me faziam questionar tudo. A sociedade em Portugal mudou muito desde a legalização do casamento igualitário, mas as famílias tradicionais ainda resistem, comentou ele, e eu pensei nos meus amigos de infância que me virariam as costas se soubessem a verdade. A tensão interna crescia dentro de mim, um conflito entre o desejo de liberdade e o medo de perder tudo o que construíra. Passámos por Madrid e o comboio parou para troca de vagões, momento em que Miguel sugeriu que caminhássemos juntos na plataforma,
e ali, sob as luzes artificiais, senti pela primeira vez uma atração emocional que me assustou e ao mesmo tempo libertou. Não tenhas medo de explorar quem és realmente, disse ele, e aquelas palavras ecoaram na minha mente durante as horas seguintes. De volta aos assentos, a conversa virou para as minhas experiências na universidade, onde um crush por um colega me levara a afastar-me de todos para não ser descoberto. Miguel partilhou histórias semelhantes de Porto, de amigos que escolheram o silêncio e pagaram com depressão. Eu comecei a ver padrões na minha vida que antes ignorava, a pressão do trabalho em Lisboa como escape para não enfrentar os sentimentos. O comboio entrava em França, e com ele entrava em mim uma onda de clareza misturada com pânico. E se eu perder a família? Perguntei-lhe finalmente, a voz quebrada. Ele respondeu com uma história de sacrifício e reconciliação que me deu esperança. A noite avançava, e a nossa conexão fortalecia-se, não só em palavras mas em olhares trocados e silêncios confortáveis. Eu sentia que estava a crescer, a enfrentar o meu eu verdadeiro pela primeira vez, graças a este estranho que o destino colocara ao meu lado. Mas o conflito interno não desaparecia, pelo contrário, intensificava-se com cada recordação de Lisboa, dos olhares expectantes dos pais e da vida que eu construíra sobre mentiras. Chegámos a Praga ao amanhecer, a cidade antiga com as suas torres e pontes parecendo um cenário de sonho que contrastava com o turbilhão dentro de mim. Miguel e eu trocámos contactos antes de nos separarmos para as conferências, mas a conversa no comboio não terminara, marcámos um café na praça da cidade velha para o final do dia. Durante as sessões de trabalho, eu mal conseguia concentrar-me, as palavras de Miguel e quando ia fazendo-me repensar todas as decisões da minha vida em Portugal. Na reunião, apresentei o projeto de arquitetura sustentável, mas os meus pensamentos voavam para Lisboa, para o apartamento onde Maria esperava o meu regresso e para o pai que me ligara na véspera perguntando sobre o casamento. O mal-entendido surgiu quando um colega português da conferência, velho amigo da universidade, viu-me com Miguel e fez um comentário inocente que me deixou paralisado de medo. Vocês parecem próximos, disse ele, e eu neguei rapidamente, sentindo a traição interna de mim mesmo. Miguel encontrou-me no café ao pôr do sol, e ali, sob as luzes da cidade mágica, eu desabafei sobre o pânico que me consumia. Ele ouviu, partilhou a sua própria chegada a Praga anos antes como momento de viragem, e propôs que eu considerasse uma viagem de volta a Portugal com olhos novos. A conversa continuou até tarde, revelando mais camadas do meu segredo, o medo de perder o emprego na empresa conservadora de Lisboa, a pressão social que ainda existia em alguns círculos. Miguel contou da sua reconciliação com a família em Porto, do apoio que recebeu depois da tempestade inicial. Eu senti uma centelha de coragem, mas o conflito crescia, pois a ideia de confessar tudo em Lisboa parecia impossível. Regressámos ao hotel separados, mas a conexão permanecia, e eu passei a noite em claro, revivendo cada palavra do comboio e questionando o caminho que escolhera. Praga, com a sua beleza histórica, tornava-se o palco da minha crise mais profunda, onde o crescimento começava a despontar através da dor da autorreflexão. No dia seguinte, antes de partir, Miguel deixou-me uma mensagem simples que resumia tudo: a verdade liberta, João, mesmo que doa no início. Aquilo marcou o início da minha transformação real. De regresso a Lisboa após a conferência, o comboio de volta parecia mais lento, carregado com o peso das decisões que eu agora enfrentava. A família esperava-me no aeroporto com Maria, sorrisos e perguntas sobre Praga, mas eu sentia que o meu segredo já não cabia dentro de mim. Os primeiros dias foram de tensão silenciosa. O pai notou a minha distância durante o jantar de boas-vindas e perguntou se algo correra mal no trabalho. Eu evitei, mas o mal-entendido com o amigo da conferência espalhou-se através de mensagens, e logo um velho companheiro de Lisboa confrontou-me diretamente, acusando-me de mudar e traindo a confiança de anos. A traição veio de dentro do círculo mais próximo, e a dor foi profunda, fazendo-me questionar se valia a pena sacrificar tudo. Miguel ligava de Porto, oferecendo apoio remoto, e as nossas conversas ajudavam-me a processar o caos. A pressão familiar intensificou-se quando a mãe descobriu uma mensagem no meu telemóvel e interpretou mal, levando a uma discussão que revelou fissuras antigas. Eu sacrifiquei o noivado com Maria numa conversa honesta mas dolorosa, explicando que não podia continuar a mentir. Ela chorou, mas entendeu parcialmente, e o sacrifício da relação trouxe uma liberdade amarga. O trabalho em Lisboa tornou-se um campo de batalha interno, com o medo de exposição pairando. Miguel veio visitar-me um fim de semana, e juntos caminhámos pelas ruas do Bairro Alto, onde eu cresci, e ele ajudou-me a ver que o crescimento exigia confrontos. A crise atingiu o pico quando o pai descobriu parte da verdade através de rumores e reagiu com raiva inicial, mas a conversa que se seguiu, embora dura, plantou sementes de possível aceitação. Eu enfrentava o preconceito da sociedade portuguesa que ainda sussurrava em alguns cantos, mas a minha força interior crescia a cada passo. O regresso a Portugal não foi o fim, mas o verdadeiro começo da jornada de aceitação. A transformação completa veio após meses de reflexão e conversas contínuas com Miguel, que se tornou não só amigo mas pilar emocional na minha nova vida. Em Lisboa, reconciliei-me gradualmente com a família, o pai, após longas noites de silêncio,
admitiu que o amor pelo filho era maior que qualquer preconceito tradicional, e a mãe abraçou-me com lágrimas de compreensão. O sacrifício do noivado e de algumas amizades antigas foi doloroso, mas o crescimento que veio compensou tudo. Eu decidi mudar de emprego para uma empresa mais inclusiva em Porto, onde Miguel vivia, e juntos construímos uma relação baseada em respeito e honestidade. A sociedade portuguesa, com as suas leis progressistas mas desafios culturais remanescentes, tornou-se o pano de fundo da minha história de superação. Voltei ao comboio uma vez, desta vez com Miguel ao lado não como estranho, mas como companheiro, e a viagem simbolizou o ciclo completo. A minha jornada de identidade, iniciada naquela conversa casual para Praga, provou que o despertar pode vir de um momento inesperado. Eu agora vivia autenticamente, ajudando outros através de grupos de apoio em Lisboa, e sentia que o preço pago valer a pena. O amor entre homens, quando verdadeiro, transforma não só o indivíduo mas também o círculo ao redor. A vida em Portugal ganhou cores novas, livres das sombras do passado. Acreditas que uma única conversa com um estranho pode mudar para sempre o caminho de uma pessoa? Verdadeiro ou falso?